Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Hoje vamos apresentar uma matéria em que as expositoras espíritas Elzi Nascimento e Eusita Mello falarão sobre o tema intuição. Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos, da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é os mistérios da Bíblia. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. É o livro mais vendido, mais estudado e o mais conhecido mundialmente. A Bíblia tem seus escritos antes e depois de Cristo e traz muitos conhecimentos ainda não compreendidos. Como entender tantos mistérios sobre a Bíblia? Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças agradáveis de Elzi Nascimento, que é psicóloga, estudiosa do Espiritismo, trabalha na área da divulgação do estudo da doutrina espírita. Seja bem-vinda, Elzi. Muito obrigada, o prazer é meu. E também recebendo aqui Eusita Mello, também é pedagoga, estudiosa do Espiritismo e trabalha na área da difusão, da divulgação pelo estudo da doutrina espírita. Eusita, seja bem-vinda. Agradeço, Geraldo. Muito obrigada. Mas esse é um tema muito instigante, falar a respeito da Bíblia, dos seus mistérios. Quem foi que escreveu e quando é que a Bíblia foi escrita, Elzi? É tão instigante que há dúvidas sobre isso. Quem terá escrito? Supõe-se que 40 redatores de diversas regiões, de diversas épocas, diversos momentos, diversas situações, tenham feito esta obra monumental. Atribuem também a Moisés com a escrita da Gênese e do Êxodos. Até há quem dizem no Pentateuco, dizem que ele deu aos levitas a oportunidade de dar continuidade escrevendo o terceiro livro, Levitas, Números e Deuteronômio. Então, há divergência, há muita dúvida, há mistérios, mas o que há de certo, de garantido, é que é um livro tão surpreendente que muda a vida das pessoas que o leem. E o que significa exatamente a palavra Bíblia, Eusita? Olha, é interessante também, vem da origem da confecção do papel, porque Bíblia, o biblos em grego, significa o caule do papiro. Então vem aí desde o papiro. E significa o quê? Livro, rolo. E na verdade, a palavra Bíblia, ela já está no latim, porque no grego nós temos o biblos, que significam rolos, que significam livros. Então é um conjunto de pequenos livros que foram organizados, trazendo essa mensagem de cunho espiritual. É claro, organizada de humanos para humanos, mas com a vertente da mensagem divina. É muito conhecida a Bíblia, né, Elzi, como a palavra de Deus. Como é que ela foi estruturada? Você estava explicando um pouquinho, detalha, por favor. Então, há 1.500 anos, de 1.500 a 450, o Antigo Testamento deve ter sido elaborado
e o Novo Testamento de 40 a 90 depois de Cristo. Elaborado dando aquele roteiro, como se fosse uma notícia desde a criação, numa presença constante e invisível de Deus, conduzindo seus filhos para que se acomodassem, se acertassem e crescessem para a finalidade precípua, que seria aproximar-se dele. Então, toda a história é vertida nesse sentido de registrar essas ocorrências, sendo que o Antigo Testamento ele tem 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então, a Bíblia como um todo é constituído pelo Antigo e o Novo Testamento. Exatamente, é esse sentido. O Antigo Testamento trazendo a primeira aliança de Deus com os homens na sua concessão de paternidade, gerenciando a vida daqueles que iriam, de alguma forma, deixar fundamentado no planeta a presença do Deus único. E no Novo Testamento, que começa com a história de Jesus e vai até todos os milagres, toda a sua vida, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, mostrando exatamente como foi que teve início o cristianismo primitivo. O Antigo Testamento, até pelo próprio nome, né, foi anterior ao Cristo. A gente poderia dizer, Zita, que está desatualizado? Absolutamente. Nós estamos desatualizados em relação a esses conhecimentos tão profundos, né? Por exemplo, o Antigo Testamento tem o Pentateuco de Moisés, tem 12 livros sobre história, temos também 5 livros poéticos, temos 5 livros dos profetas menores e 12 livros dos profetas, 5 dos maiores e 12 dos menores. Então nós temos vários livros com seus estilos característicos, mas todos levando ao crescimento espiritual do homem. A gente pode dizer que a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, seria fruto da mediunidade? Sim, com toda certeza. Nossa. Porque aqueles que trouxeram esses registros tinham uma antena psíquica aparelhada para a conexão com essa vertente espiritual. E outra coisa bastante interessante também, que, lembrando o que a Elzi colocou, o Antigo Testamento, quando você pergunta, estaria desatualizado? Talvez nós não estaríamos com o aporte necessário para compreendê-lo. Porque diz Emmanuel, um Consolador, que ele traz significados e revelações que nós iremos percebê-los na medida da nossa evolução também. Então, de repente, é como um cego que olha determinado versículo, determinado capítulo e não o entende bem. Mas acontece que, para entender, nós temos que verificar o texto no seu contexto, porque senão vira um pretexto. Então não é por aí. Muitas pessoas dizem assim, a Bíblia é simplesmente mais um livro, escrito mesmo pelos homens, e, enfim, de fato há muita coisa de civil, não é assim, de aplicação no contexto da época. Era organizacional, não é? Mas além disso... Além disso, o Antigo Testamento, ele é como se fosse o alicerce. O próprio Emmanuel diz isso em O Consolador, dizendo que é um alicerce que mostra a revelação, que vai nos esclarecendo, nos conduzindo para podermos, através do Novo Testamento, fazermos a nossa redenção. E o que tem de mais importante, Elzita, no Novo Testamento? O que tem de mais importante no Novo Testamento é a renovação pelo amor, a mensagem do Cristo, o consolo, a esperança, as promessas de que há uma continuidade e que nós não estamos desamparados em momento algum. Uma carta belíssima como o Sermão do Monte, que nos traz exatamente essa visão, essa amplitude do amparo espiritual. Que coisa maravilhosa, né? Maravilhosa mesmo. Nós estamos conversando aqui com Elzi, com Elzita, trabalhadoras da doutrina espírita, do movimento, nos esclarecendo a respeito da Bíblia. Se você tiver sua curiosidade, vá nos escrevendo aí, por gentileza,
Leia também, assine o nosso canal para você assistir a este e a outros programas. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para saber qual é a opinião do Espiritismo sobre a Bíblia. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito dos mistérios da Bíblia. E temos aqui Elzi, nos esclarecendo sobre esse assunto. Elzita, como é que o Espiritismo compreende a Bíblia? O Espiritismo compreende a Bíblia como um livro realmente sagrado que traz em si a primeira e a segunda revelação. Assim como Jesus não veio destruir a lei, o Espiritismo também não veio destruir nenhuma tradição, nenhuma revelação. Então é com muito respeito que nós observamos, e foi exatamente com essa visão e com esse respeito que Allan Kardec, sobretudo, organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, que alguns chegam a dizer assim, é a Bíblia dos Espíritas? Absolutamente não, é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus analisado com a luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita, na verdade, é esse grande facho iluminador que nos leva a perceber os escritos bíblicos em espírito e verdade. Porque, na verdade, nós não devemos ficar somente na letra, no que está escrito, mas aprender a mergulhar, a inferir e a usar a chave de Kardec, as revelações do plano espiritual, através da doutrina espírita, que nos abrem a acuidade para perceber esse grande legado que a humanidade traz. Só para a gente entender,
Elzita falou acerca da primeira, da segunda revelação, e na própria segunda revelação já tem a promessa da terceira, não é? Terceira, que é o Consolador prometido, né? Eu acho interessante verificarmos que nós temos o Pentateuco de Moisés e temos também no Novo Testamento, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos também, na parte histórica, o sermão profético, temos os Atos dos Apóstolos, que é uma coisa fantástica, não é? Temos também as cartas de Paulo, 13 cartas de Paulo, temos 8 cartas gerais, e tudo isto nos leva a verificar que gradativamente nós estamos na lei do progresso. É inevitável que aconteça isto, mesmo com os períodos necessários entre um livro e outro, nós temos que ter esse amadurecimento e essa assimilação gradativa das grandes verdades espirituais. E qual que seria a relação das obras, né, espíritas, notadamente o Pentateuco kardeciano, com o Antigo e o Novo Testamento? A relação é a explicação clara dessas realidades espirituais. Igual vocês estavam colocando, mas são 5 livros, o Pentateuco mosaico, que tem a base do Antigo Testamento, e 5 livros que compõem as obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Poderia dizer com uma espécie de Bíblia do Espiritismo, Elzita? Não, não é uma espécie de Bíblia de Espiritismo, mas, na verdade, é uma normatização para o entendimento. Porque, veja bem, a ideia de Kardec. Veio primeiro o Livro dos Espíritos. Então, se o livro é dos Espíritos, nós temos que, a princípio, entender com quem é que nós estamos mexendo. Aí surgiu o Livro dos Médiuns, que é exatamente das questões 76 a 613. Aí, depois que nós entendemos ou aprendemos a nos contactar com aqueles que trouxeram a doutrina, os espíritos, então nós temos que nos aparelhar para verificar qual que seria a nossa melhor performance. Então aí temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tratado, um projeto de revolução moral da criatura humana. Então você conhece a doutrina dos espíritos, você sabe como lidar com eles, pressupõe-se, né? Você buscou se melhorar, e aí? Como é que eu fico depois disso? A vida continua. Então vem aí uma transparência do que é a vida após a morte com o céu e o inferno. E Kardec foi tão sábio que o que surgiu nas primeiras questões de 1 a 75 é que ele trouxe o último livro do Pentateuco, a Gênese, que são as dúvidas filosóficas, né? Tem que redigir isso aí num artigo, Elzita. Está muito bom, muito interessante para o nosso esclarecimento. Acredite se quiser, já está pronto. Então, já publicado? Daqui a pouco, muito bem. Então nós temos aqui, Jesus quando nos traz assim a boa nova, né, a boa notícia, a alegria, enfim, a revelação, ele está, de certa maneira, revogando a lei antiga, Elzi? Não. Ele está cumprindo. Ele fala no reino de Deus, que está no coração de cada um e que compete a cada um fazer da sua parte para integrá-lo. E vem para concitar os homens a esse empreendimento tão grande que é o reino de Deus estabelecido no coração de cada criatura. Um esforço próprio, né? Esforço próprio, empenho de cada um. Quando a gente fala em palavra de Deus, né, que a Bíblia é muito conhecida com essa expressão, o que isso exatamente quer dizer? São as inspirações divinas que são transformadas nas palavras que edificam, que consolam, que esclarecem e que mostram uma jornada mais facilitada. E a mensagem ali nos dando todo o apoio, todo o auxílio para isso. Sim, exatamente. É tão interessante, Mahatma Gandhi, grande humanista, não é? Ele afirma que se todos os livros da humanidade se perdessem, mas se a gente conseguisse conservar o sermão da montanha, nada se perderia. Qual é o significado, Elzia, desse sermão da montanha?
O Sermão da Montanha vem nos falar da verdadeira vida que se conquista. O Sermão da Montanha são as bem-aventuranças que fazem com que a pessoa veja os seus valores de forma diferente, porque são valores infinitos, espirituais, e depende de cada criatura fazer da sua parte. Ninguém pode evoluir ninguém. Então, é um empenho, um crescimento, um despertar que choca muito essa época materialista que nós estamos vivendo, porque fala, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que são misericordiosos, aqueles que estão sempre prontos a servir. Isto não concerne com o materialismo, acho que é para derrotar mesmo esta visão caótica que nós temos de pouca perspectiva. Então, é prepararmos-nos para uma dimensão superior. Eu acho que o Sermão da Montanha tem esse propósito. Elzita, a gente no mundo está precisando mais do que nunca do Evangelho de Jesus? Mais do que nunca. Nós temos sede, anseio e uma necessidade extrema do Evangelho de Jesus. Porque somente nos padrões do Cristo nós chegaremos a nos renovar interiormente. Sem Jesus é muito complicado. É tão interessante que outras revelações também, em termos de substância, de essência dos seus conceitos, levam aos mesmos pontos. Aos mesmos pontos. E talvez por isso o Mahatma Gandhi, a grande alma, tenha focado esse aspecto. Pode-se perder tudo, mas se nós continuarmos com os 8 steps, os 8 passos do Sermão da Montanha, nós estaremos seguros para adquirir a nossa perfeição humana. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Elzi e também com a pedagoga Elzita a respeito desse assunto tão interessante, são os mistérios da Bíblia. Nós vamos para um breve intervalo e já voltaremos com as perguntas de vocês. Fiquem aí, a gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799
1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos agora para responder as perguntas. Você pode nos escrever, o endereço está aí no vídeo. Por favor, a sua colaboração, a sua sugestão, a sua participação é excelente, extraordinária e muito bem-vinda. Nós temos aqui, Osita, a Mara Rúbia, que é de São Paulo, na capital. Ela pergunta o seguinte: por que mesmo depois de tantos anos de existência, o mundo ainda não entende os escritos da Bíblia? Porque nos fazemos tardos em crescer, em aperfeiçoar. Porque por mais que os pesquisadores se debrucem e tragam novas inferências, novos conceitos, nós ainda de repente estamos cegos, surdos. E não temos o aparato espiritual, porque nós entenderemos essas escrituras sagradas através do desenvolvimento da nossa percepção espiritual. Então tem a ver com a questão evolutiva de cada criatura. À medida em que nós subimos no degrau da nossa própria conquista, nós vamos nos abrindo para o entendimento dessas verdades, que são verdades que nos alimentam e que nos orientam. Enquanto não chegamos a isso, a gente vai batendo cabeça por aí. Transcendentes. É necessário e importante estudar a Bíblia? É muito importante, porque ela nos abre o entendimento, nos deixa com sensibilidade para percebermos que nós somos seres espirituais. Nesta oportunidade estamos encarnados, mas o nosso natural estado de ser é em espírito. E a Bíblia, ela nos fala da vida eterna, ela nos fala da perfeição conquistada por cada um. Então, é importantíssimo que nós tenhamos esse roteiro, tanto no Antigo Testamento, que nos ensina muito, como no Novo Testamento, que é uma regra de conduta, eu sinto. É maravilhoso, né? A Renata dos Santos aqui, de Brasília, está perguntando o seguinte: o dilúvio realmente aconteceu? Aconteceu, não como uma coisa universal, mas específica, situada. Da mesma forma que nós vemos também esta ocorrência de, por exemplo, fim de mundo. Não existe fim de mundo, existe fim de período, de fases, né? Pelas quais o nosso planeta passa. E muitas previsões tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia nos prevenindo, né? Mas nós temos que ler a Bíblia também com muito bom senso, porque é história de história de história que foi contada há muito tempo e com muitas interferências, né? A essência do conteúdo da Bíblia se perdeu ao longo do tempo? Não. E interessante é que pesquisas recentes têm mostrado, sobretudo com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, que aquilo que estava guardado ali, ao analisar, eles perceberam que o texto chegou para nós basicamente com 90% de todas as colocações. E Emmanuel adverte sobre isso também. Ele diz que a espiritualidade teve um trabalho enorme para preservar essa orientação espiritual para o plano terreno. Interessante, né? Eusita Rosiane Cardoso, de Belo Horizonte, pergunta o seguinte: o que o Espiritismo nos fala a respeito dos livros apócrifos? Olha, a lógica espírita, eu não diria bem o espiritismo, é o seguinte: esses livros apócrifos são aqueles que não foram considerados pela organização clerical. Então, esses livros trazem coisas interessantes, trazem textos inspirados também, mas de repente por questões mais políticas e ideológicas do que realmente precisão de revelação, eles foram retirados do contexto, porque não seriam interessantes àquela época, para aquele momento que se vivenciava. Mas eles estão aí. Estão aí. Né? Sobreviveram ao longo do tempo? Sobreviveram ao longo do tempo, senão não teriam resistido. Mas a gente vai poder afirmar, Elzi, que tudo que está na Bíblia é verdadeiro?
Numa verdade relativa, dependendo da ótica que você tem. Realmente coisas acontecidas, mas também vistas sob um ponto de vista local. Por exemplo, esta questão dos livros apócrifos. Eles são muito verdadeiros, mas não foram reconhecidos como legítimos, às vezes por uma questão política até. Porque nós sabemos, ao longo dos milênios, as coisas sofrem a influência do poderio, né? Temporal. Então, temporal. Então, há mudanças convenientes, né? E só um minutinho, outra coisa que nós temos que levar em consideração também, no princípio, eram manuscritos. Era feito cópia a cópia. E, de repente, num cochilo devocional, durante aquele trabalho, alguém poderia trocar uma letra semelhante e a palavra teria um significado completamente diferente. Distorcia. Então, por isso, a necessidade de termos a acuidade, a percepção, analisar o texto dentro do contexto, buscarmos pesquisas que corroborem com a amplitude da nossa percepção. E, sobretudo, eu tenho comigo um esqueminha que em relação à Bíblia, eu uso, e para mim dá certo, que é o seguinte: Jesus a porta, Kardec a chave e Emmanuel o segredo. O quinto evangelista. Está bem orientada. É realmente um dos maiores, se não o maior explicador do Evangelho de todos os tempos, Emmanuel. Exatamente. Né? Impressionante. Lucidez. As enigmáticas profecias do Apocalipse estão se cumprindo neste momento de transição planetária que nós estamos vivendo? Nós estamos sujeitos a estas transições e estão se cumprindo relativamente, porque o que tem que acontecer? Nós temos que abrir o nosso entendimento para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, e não nos deixarmos hipnotizar pelo materialismo que tem nos conduzido por todos esses milênios. Então, há uma necessidade de nós abrirmos o nosso coração para mais evangelho. Muitas pessoas acham que o Antigo Testamento já está obsoleto ou que já não tem mais tanta necessidade do estudo do Novo Testamento. É um ledo engano. Eu acho que nós precisamos muito dessa orientação, porque nos norteia para a finalidade precípua do homem na Terra, que é a sua evolução. Aqui é a oportunidade de crescimento para podermos vencer as nossas próprias inferioridades. Elzita, seremos aqueles, de repente, cavaleiros do Apocalipse ou aqueles cavalgantes da esperança? Eu acredito nos cavalgantes da esperança, porque, na verdade, o Apocalipse é uma série de profecias mostrando a possibilidade, o universo é cheio de possibilidades, de determinadas ocorrências. Algumas os estudiosos chegam à conclusão de que realmente aconteceram. Mas, na verdade, qual que é a função de uma profecia? Exatamente fazer com que os cavalheiros ou os cavaleiros da esperança, que são cavalheiros também, que eles busquem modificar a sua percepção, o seu comportamento, para que não aconteça. Seria, assim, uma previsão punitiva? Absolutamente não. É esclarecedora, sinalizadora. A principal mensagem do Evangelho de Jesus, numa palavra? Amor. Amor. Amor também? Consolo. Consolo. Amor e consolo, esclarecimento, consolação. Fica aí a mensagem para nós. Muito obrigado, Elzi. Muito obrigado, Elzita. Agradecemos. Nós agradecemos também a sua participação, as perguntas. Continue escrevendo para nós no endereço aí abaixo no vídeo. Esteja conosco na próxima edição do programa Entre Dois Mundos. Até lá. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço,
Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Geral 1, take 5. Erra a contagem. Pousar sob as cores do sol, caminhar sob a luz que desce o amanhã. A espera, a paciência nos diz que é preciso acreditar no nosso horizonte. Este amor que veio e brotou do teu olhar, surgiu meu olhar. As pessoas felizes cantando, violões enfeitando o luar. A mesma dança eu vi, o mesmo cálice de vinho eu tomei. Este momento eu já vi e já vivi muitos anos atrás. Procurei por rios e mares, só nesta vida encontrei. Prosseguiram os dois diamantes, dois amantes, a força e o vento, dois destinos traçados
vento, dois destinos traçados, marcados, uma história vivida no tempo. Este amor que veio e brotou do teu olhar, surgiu meu olhar, as pessoas felizes cantando, violões enfeitando o luar. A mesma dança eu vi, o mesmo cálice de vinho eu tomei. Este momento eu já vi, e já vivi muitos anos atrás. Procurei por rios e mares, só nesta vida encontrei. Prosseguiram os dois diamantes, dois amantes, a força e o vento, dois destinos traçados, marcados, uma história vivida no tempo. Prosseguiram os dois diamantes, dois amantes, a força e o vento, dois destinos traçados, marcados, numa história vivida no tempo. Eu já venho trafegando sobre, né, com o espiritismo já há algum tempo, né? E foi nesse tempo que veio a inspiração de fazer essa canção. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. E conto com você no nosso próximo programa. Até lá! Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496
1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.